Fala pessoal, tudo bem com vocês? As lições das Copas para o brasileiro. A sequência que pode salvar o time. E o Memphis, hein? Tá voando e já postou. Tá chegando a hora. Ah, eu tô ansioso, você tá? Chega mais, eu sou o Chico Garcia. Inscreva-se no canal, hein? E vamos juntos. Fala, turma! Bora atualizar as notícias do Timão? Antes, agradecer de coração todo o carinho que vocês despejam aqui nesse canal, especialmente na live que a gente bateu o recorde de frequência simultânea, aí, né? Mais de 30 mil pessoas depois da vitória sobre o Fortaleza, com números muito expressivos em cada vídeo que eu tenho postado do Corinthians aqui. De coração, gente. Muito, muito, muito obrigado. Eu às vezes não consigo responder tudo, mas leio as mensagens elogiosas, as sugestões, as críticas, então obrigado por toda a interação que vocês estão me dando, tá bom? Mas o Ramon também, só para fechar esse assunto das lições das Copas, voltou a bater na tecla do espírito das Copas, de como os jogadores se entregaram, se doaram nesse jogo e que essa postura ela precisa ser repetida no Campeonato Brasileiro, porque é uma preocupação. É uma preocupação, mas eu já vou falar sobre uma possibilidade muito grande do Corinthians sair dessa situação. Os bastidores do clube, do time, né, foram revelados na Corinthians TV depois da vitória. E aí a gente vê um discurso muito forte, antes do jogo, né, dizendo é o dia de fazer história, tem que fazer história. Todo mundo dizendo, vamos lá, dar o máximo e tal. Aquele discurso que eu imagino deve acontecer todo o jogo. Mas quando vence, né, a gente entende, pô, que legal, né? Que deu certo, né? Funcionou, os caras estavam com sangue no olho. E o resultado prático a gente viu no campo. E depois do jogo, o Emiliano pede a palavra, o Ramon também, né? O Ramon também discursa, mas eles falam assim, cara, não é fácil ganhar aqui. Não é fácil. Bom, há 6 meses que o time não perdia em casa. Não é fácil ganhar aqui. Vocês jogaram pra cá. O Emiliano falou. Jogaram pra cá, jogaram demais, e essa pegada eles querem também a partir de agora no Brasileiro. Então, essa postura, cara, o Corinthians vai jogar no seu limite agora, e vai ter que jogar. Faltam 2, 3 meses para terminar o ano, e agora as coisas se definem. O Corinthians vai ter que jogar com a faca nos dentes, vai ter que dar o sangue, vai ter que... Não vai ter jeito, agora não dá para abrir mão, agora é o momento de você se doar um pouco mais. Não tem jeito. E aí o Emiliano falou, grande vitória, e falou zero ego, né? Ele fala uma expressão do tipo assim, zero ego. Tipo assim, pé no chão, baixa a cabeça, trabalha, a gente pensa depois no jogo da volta, agora é o final de semana, é o Atlético Goianiense. Com Memphis Depay estreando. O Ramon na entrevista não quis confirmar, né, que ele vai estrear, mas ele disse que eles estão acompanhando a evolução física dele, que ele está sendo inteirado das coisas do clube e que isso é natural, que é um processo. Mas assim, o homem postou na sua rede social um vídeo com uma trilha sonora de João Gilberto, um dos grandes nomes internacionais da nossa música, né? O cantor da Bossa Nova, juntamente, né, fez carreira nos Estados Unidos e a música dele ganhou o mundo, né, com o estilo criado aí por ele, pelo Tom, pelo Vinícius, por aquela turma toda. E como o Depay é um cara musical, né, digamos assim, ele é um cara que faz música, compõe música, e já tinha colocado Águas de Março, tô vendo um padrão aí, tô percebendo um padrão, já tinha colocado Águas de Março embarcando da Holanda para cá, agora ele usa uma música do João Gilberto. Olha que loucura. E se exercitando. Depois nos stories, ele usa um vídeo do TikTok em que ele põe uma ampulheta e escreve Almost Time, que é quase na hora. Contando as horas, contando os minutos aí para poder entrar em campo e mostrando os seus exercícios físicos. E, cara, ele é um touro de forte. Ele é muito forte fisicamente. E claro que, né, para a complexão física que ele tem, é um cara que ele precisa trabalhar muito bem a parte física, porque ele precisa dessa explosão, ele precisa da finalização, ele precisa da mobilidade, é o estilo de jogo dele, então ele precisa trabalhar muito forte para que ele possa dar resposta dentro de campo. Ele vai estrear, não sei se como titular, né? Eu imagino que se tiver condições ele vai começar, senão ele vai ganhar alguns minutos. E aí talvez seja Thales e Yuri, o Yuri motivado aí porque fez o gol na Sul-Americana, enfim, talvez seja nesse sentido. Mas o Memphis vai estrear diante do Goianiense, depois vai jogar
contra o Fortaleza na semana que vem. Muito legal, cara, muito legal. Ele tá enchendo a timeline dele, né, do Instagram de postagens sobre o Corinthians. Tá muito empolgado, muito envolvido e tá disposto a tirar o Corinthians dessa situação. Para fechar, por que eu disse que tem uma sequência que pode salvar o time? Porque você pode olhar por um lado de que a sequência que o time tem daqui para frente ela é complicada. No Campeonato Brasileiro não tem facilidade. Até esse jogo contra o Lanterna aí é aquele jogo que, se ele não é difícil pelo adversário, está vivendo um mau momento, ele é difícil pela pressão psicológica de você ser obrigado a vencer um rival dessa maneira, pela tua necessidade e porque os caras são mais frágeis. Então, e essa afobação, né, essa pressão, ela pode complicar. Então, assim, esse jogo contra o Atlético Goianiense, eu preciso dizer, o Corinthians tem a obrigação de vencer. E vencer bem. Depois disso, o Corinthians sai para jogar com o São Paulo, não no Morumbis, no Mané Garrincha, mas é a torcida única do São Paulo. Foi aprovado assim, pelo menos. Isso deixa o Mané Garrincha num campo neutro? Eu acho que sim, pelo menos um pouco. Mesmo que a torcida seja do São Paulo, não é a casa do São Paulo, não é o Morumbis, não é um estádio envelopado com as cores do São Paulo, não é onde o São Paulo se sente em casa. Então, eu acho que isso pode dar uma equilibradinha no que vai acontecer no campo. E aí, quem sabe, o Corinthians pode voltar até com um empate. Por que não? E pode até vencer o jogo, né? Claro. Mas eu acho que o empate não seria mau resultado nesse jogo. Depois, aí o Corinthians tem uma sequência em casa. Olha que interessante. Ele tem o Inter num sábado, dia 5 de outubro, às 7 da noite. E o Inter nunca tinha vencido lá, venceu no ano passado, mas em 10 anos do estádio nunca tinha vencido, em 9 anos, né? E então, no histórico, né, o Inter tem desvantagem jogando com o Corinthians em casa. Vamos ver. Depois o Atlético Paranaense em casa. Então o Inter tem o Corinthians, vamos lá. O Goianiense agora, que é o Lanterna. Depois ele sai para jogar com o São Paulo, aparentemente num campo neutro. Depois 2 jogos em casa contra Inter e Atlético Paranaense. Vai me dizer que essa sequência não é uma sequência super conquistável, vencível em todos esses jogos? Pode ser que ele não ganhe todos, mas que são jogos vencíveis, que são jogos em que o Corinthians pode muito bem vencer, não há nenhuma dúvida. Chico, mas vencer, ele pode em qualquer jogo, até contra o Botafogo. Tá, eu sei, vocês me entenderam. São adversários em que o Corinthians, pela evolução que mostra, pelas contratações que fez, pode muito bem vencer. E se ele vencer os 4, talvez nem os 4, tá? Se ele conquistar, sei lá, 8, 9 pontos aí, desses 12 que ele vai disputar, tá bom, né, gente? E dá para fazer isso? Muito, muito. E aí depois do Inter e do Atlético Paranaense, aí o Corinthians tem o Cuiabá fora. Gente, o Cuiabá é o vice-lanterna. O Cuiabá tem um saldo de menos 15. O Cuiabá está sendo atropelado por todo mundo. Foi agora pelo Inter essa semana, já tinha sido pelo Palmeiras. Então, assim, mesmo fora de casa, dá para ganhar. Então, vamos lá. Goianiense, Lanterna em casa. Sai para jogar com o São Paulo, mas aí no Mané Garrincha. Depois, Inter e Atlético Paranaense em casa e Cuiabá fora. Dá ou não dá para fazer uma belíssima pontuação e sair da zona? Depois é o derby contra o Palmeiras, que é na Neoquímica Arena. Mas aí o time já pode estar numa confiança muito grande. Pode estar fora da zona, pode estar com o Memphis voando, sei lá, não sei o que vai acontecer daqui 5 jogos. Mas eu nem vou citar o derby, porque aí eu sei que é um encontro interplanetário, tudo pode acontecer. Mas até lá, o Corinthians tem uma sequência para respirar. Fala do Cruzauá. Cruzauá não tem mais nada, gente, tá? Ele pediu para o Corinthians, ele pediu assim, né? O Corinthians falou que aceitava pagar um contrato de produtividade para ele. Ele fez uma contraproposta. Qual é a contraproposta? Ele quer produtividade e quer também além da produtividade, ele quer também um valor fixo, tá? Um valor fixo. E o Corinthians não quer dar um valor fixo para ele, além da produtividade. E aí parou aí, velho. Tá? E aí parou aí. Entendeu? Aí pronto. Vamos falar do Coronado agora, hein? Você é fera, amigo Samir, cada dia um pouco mais magro, hein?
Cara, cheguei nos 8 quilos, velho, mas dei uma estacionada agora, entendeu? Deu uma estacionada. Samir, você não acha que tem alguns jornalistas doidos pro Depay machucar? Cara, assim, eu seria um pouco irresponsável em falar isso, né? Vocês deixam o like aí para me ajudar? O que eu acho, sinceramente, pelo fato do futebol, né, gerar muita idolatria, às vezes futebol e política separam uma família, causa briga entre amigos, tá? Eu acho, sinceramente, não tô falando de jornalista, tá? Pode até ser um jornalista que seja um torcedor aí, fanático. Eu acho que às vezes o cara não vai ficar assim, tomara que me machuque. Mas se machucar, ele vai gostar. E talvez venha um pensamento no coração dele, pô, tomara que esse cara machuque pra ele se lascar. Não tô falando de jornalista, assim, falando de alguém. Agora, o ser humano, velho, nós estamos vivendo nessa última hora do relógio, tá? Para quem crê, nós estamos vivendo a pior fase do ser humano, velho. Entendeu? O ser humano nunca foi tão ruim. As pessoas estão tão pior, né? Tá? A- As pessoas estão cada vez piores, velho. Você acha que eu não vou acreditar que alguém torce pro cara machucar só por conta de idolatria, de futebol, porque quer que o Corinthians se lasque, quer que o Corinthians vá para a Série B? Eu, sinceramente, acredito, velho. Tá? Não vou falar que eu não acredito nisso, não. Entendeu? Cara, é cada notícia. Pô, teve um caso aqui em Santos, né? Não sei se vocês viram aí de um político, o cara atentou com a própria vida depois de abusar de uma. Ixi, eu não posso nem falar as coisas aqui. É chocante. Mas vocês devem ter visto aí que já virou assunto nacional, né? Tem um caso aqui também na Praia Grande, do Trizal lá, né? Um tendo um caso com o outro. Uma pessoa morreu porque estava todo mundo envolvido, né? Supostamente envolvidos. Cara, nós estamos vivendo a pior fase do ser humano, entendeu? Ser humano vaidoso, ser humano ruim, ser humano soberbo, ser humano mau, fazendo maldades que você não acredita. Você acha que eu vou falar para você que não tem ninguém torcendo contra para o cara se machucar? Poderia simplesmente dizer não, isso não existe, igual todo mundo faz na televisão e quando se liga uma câmera, entendeu? E quem me conhece sabe. Eu sou o mesmo aqui na câmera, o mesmo que você me encontrar na rua. Sou o mesmo, tá? Vou te dar atenção, trocar ideia, sou o mesmo. Agora, tem gente que quando liga a câmera, né, vive um personagem. Eu não vivo. Poderia simplesmente aqui dar uma resposta política. Não, não acredito nisso não, tal. Certeza que tem, velho. Atacante Memphis Depay, que já vai completar em uma semana de treinamentos no Corinthians, ele está voando, hein? Ou está mal fisicamente ou abaixo fisicamente. Primeiro que mal fisicamente ele não está. Não existe nenhum hoje. O Corinthians ele foi aprovado em todos os exames médicos. Isso que eu apurei que eu achei interessante para vocês. Não existe nenhum risco de lesão, tá? Os exames foram feitos, todos os exames. Isso até é uma novidade. Não existe nenhum risco. O Corinthians não fez um diagnóstico ali falando, ó, aqui tem uma preocupação que pode dar ruim e é por isso que ele vai jogar menos minutos e é por isso que nós vamos adiar a estreia. Não existe. Não existe nenhum risco de lesão hoje, tá? Tudo bem que é um jogador com histórico de muitas lesões. O Morata, que é amigo dele, né, foi dar os parabéns para ele, até citou isso, né, o Morata, né, falando, né, espero que as lesões o deixem, né, as lesões deixem ele jogar futebol. Por quê? Porque ele tem um histórico de lesões, mas não existe
está no diagnóstico feito em todos os exames, nenhum risco ou perigo de lesão. A lesão pode acontecer no Memphis, como pode acontecer no Yuri ou qualquer jogador, tá? Agora, não existe perigo. O jogador entrando em campo no próximo sábado, diante do Atlético Goianiense, se ele entrar em campo no próximo sábado, diante do Atlético Goianiense, o Corinthians não vai estar colocando o jogador em risco, porque existe ali algum problema que possa, causar alguma lesão. Agora, o que me passaram é o seguinte: o que seria abaixo fisicamente? Abaixo fisicamente é que ele não está 100% fisicamente e que não tem condição de jogar 90 minutos. Era só isso, entendeu? Só que mesmo, eu tentei explicar isso na hora do almoço, né? Não sei se o pessoal não entendeu ou eu que me fiz incompreensível. Às vezes pode ser. Ele está abaixo fisicamente porque é um atleta que está muito tempo sem jogar e por isso não consegue completar 90 minutos de jogo. Isso hoje é o diagnóstico que o Corinthians fez, né? O diagnóstico físico que o Corinthians fez em relação ao Memphis Depay. E aí vem uma outra informação, que mesmo abaixo fisicamente, mesmo não estando no seu 100%, estando lá 50%, 60%, 70% da sua melhor condição física, o Memphis Depay ainda faz a diferença nos treinos. Dá para perceber que ele é diferente no drible, na arrancada, na explosão. Me falaram muito dessa explosão dele, né? E principalmente nas finalizações. Então é isso, gente, né? A informação que eu tenho sobre o Depay é uma informação boa para o torcedor corintiano, como já era desde o início. Aliás, desde o início que eu trouxe com bomba em primeira mão, né? Depay negociando com o Corinthians e que havia recebido uma proposta boa. Desde que eu comecei a falar sobre Depay aqui, as informações são boas, tá? O Erison falou, ficou claro, Samir, só não entendi quem não quer. Quem não quer o quê? Então, ficou claro, não ficou, gente? Tá? Salve, fiel, salve, nação corintiana. E agora a atenção do Corinthians tá toda aí no Campeonato Brasileiro, né? Corinthians que foi muito bem na Copa do Brasil na terça-feira diante do Fortaleza fora de casa, conseguiu um resultado aí surpreendente que ninguém acreditava, 2-0. Não só o resultado, né, mas jogando muita bola diante do Fortaleza no Castelão com Breno Bidon, Igor Coronado jogando muita bola. O Igor Coronado que até depois do jogo na zona mista, em algumas entrevistas, né, pediu maior oportunidade aí, protagonista, para ser aí, quem sabe até titular do Corinthians ao lado do Garro na posição do meio campo. O Igor Coronado não chegou muito bem no Corinthians, né? Teve altos e baixos, fez alguns bons jogos, fez outros muito abaixo, mas é um jogador que precisa aí ainda se adequar à forma física, né? A gente vê o Garro voando, o Garro é titular absoluto. E por mais que o Igor Coronado tenha mais técnica do que o Garro se sobressai na vontade e no desempenho dentro de campo, né? Ele tá em todas as áreas do campo, vem dando assistência para todos os atacantes do Corinthians. Então o Igor Coronado, tomara que com esse gol diante do Fortaleza, diante dessa vitória aí do Timão, tomara que o Igor Coronado ganha mais confiança para ele jogar o que sabe realmente, né? Porque é um jogador que tem um nível técnico muito alto. Mas falando de um nível técnico alto, né? Vamos falar do Memphis Depay, que tem tudo para estrear no sábado contra o Atlético Goianiense. A expectativa da torcida é a maior possível. Talvez eles não estejam já ao 100% fisicamente, mas jornalistas e setoristas estão dizendo que ele está aí pelo menos 50% já bem aprimorado no condicionamento físico e pode ter a estreia dele no sábado contra o Atlético Goianiense. Inclusive, ele postou alguns stories no Instagram dizendo que a hora tá chegando, né? Que tá chegando o dia da estreia do Memphis Depay, holandês aí com a camisa do Corinthians. O Corinthians que precisa muito de reagir no Campeonato Brasileiro, tá bem nas Copas, é verdade. O Corinthians vem avançando aí para semifinais, tanto da Copa do Brasil como tá um passo de uma classificação na Copa Sul-Americana. Ainda tem um jogo de volta na Neoquímica Arena contra o Fortaleza, mas o Corinthians conseguiu aí uma vantagem muito boa que com a fiel torcida na Neoquímica Arena o bagulho fica louco pro Fortaleza, né?
Fortaleza vai ter muita dificuldade contra o Corinthians aqui. E o Corinthians, quem sabe, pode até beliscar aí um título nessa temporada, ainda principalmente com a chegada do Memphis Depay entrosando aí com a equipe, Thales Magno, Memphis Depay, Rodrigo Garro, Carrilho, Hector Hernandes. Então o Corinthians vem ganhando corpo aí para disputar todos os títulos que tem aí até o final da temporada. Mas a situação do brasileiro é o que preocupa. O Corinthians precisa urgentemente é, precisa dar uma resposta no Campeonato Brasileiro, né? Urgentemente sair da zona de baixo da tabela de classificação. Deixa a sua opinião aqui abaixo se o Corinthians vai conseguir salvar dessa dura caída para a Série B e se o Corinthians consegue ganhar um título nessa temporada. Será que o Corinthians consegue, fiel? Deixa aqui abaixo a opinião de vocês nos comentários. Muito obrigado pela audiência de vocês. Tamo junto, forte abraço, vai Corinthians!